Manutenção preventiva, PMOC, como é que funciona isso aí? Qual a periodicidade ideal? Tem multa, não tem? E para minha residência, eu preciso fazer com qual periodicidade? No vídeo de hoje eu vou explicar passo a passo sobre a manutenção preventiva de ar-condicionado. Esse aqui é o quadro Mestrão Responde para te ajudar. Bora? Então, a primeira coisa que é muito importante entender qual equipamento você tem e aonde ele está aplicado. Como assim, Gabriel? Existem equipamentos que necessitam de uma manutenção diferente de outros equipamentos. Por exemplo, se você tem um ar-condicionado do tipo residencial, um high-wall, piso-teto, um cassete, ou se você usa num comércio esses mesmos equipamentos, a manutenção é muito parecida. Se você tem equipamentos do tipo chiller, equipamentos com fan coil, aí a manutenção tem alguns detalhes importantes. Mas vamos lá. A preventiva eu posso ter duas frentes. Uma frente residencial, tá? Que nós chamamos de uso privado ou particular. E eu posso ter uma frente corporativa, que a gente chama de uso público ou coletivo. E o que diferencia isso aqui? Se eu tenho uma residência, subentende-se que a manutenção que eu vou utilizar é recomendado pelo fabricante do ar-condicionado, ok? Quando eu falo de uso público e coletivo, aí eu tenho normas, eu tenho leis, ou seja, se esse equipamento está instalado num local onde é considerado de uso público e ou coletivo, aí sim eu tenho algumas leis. Dentre essas leis, a portaria 3523 de 1998, ok? Então existe uma lei que fala o que você precisa fazer ou não quando nós falamos de uso público e coletivo. Agora, para entender melhor, vamos lá. Gabriel, eu tenho um equipamento particular. Ok, se o seu equipamento é particular, vamos entrar então nos detalhes de equipamentos particulares. Primeira coisa, que a manutenção mínima deve ser de 6 em 6 meses. Isso eu digo a manutenção com uma assistência técnica, ou seja, uma empresa que vai lá para fazer a limpeza. Geralmente os fabricantes vão pedir no mínimo, então o fabricante do ar-condicionado que você comprou, ele vai pedir no mínimo essa periodicidade de manutenção. Poxa, Gabriel, eu comprei um equipamento e aí o fabricante está falando que eu tenho que fazer de 3 em 3 meses. Sem problema, você segue a recomendação dos fabricantes. Mas o que é importante você entender na manutenção particular? Onde você está? Você fica muito tempo com o equipamento desligado? Ou você mantém ele sempre ligado? Muitas pessoas acham que se ele deixar o equipamento desligado por muito tempo, então se ficou desligado por muito tempo, eu não preciso fazer manutenção preventiva. E aí que está a grande sacada. É o contrário. Se você deixa esse equipamento muito tempo desligado, lá na serpentina, na parte interna do equipamento, existe a possibilidade de ele acumular vírus e bactérias. Dentre essas bactérias, tem uma bactéria muito perigosa, que é a tal da legionela. O que é legionela? A legionela é uma bactéria que ela agride o trato respiratório. Por exemplo, essa lei aqui que nós falamos, a 3523, ela foi criada porque um deputado, o ex-deputado, né, Sérgio Mota, ele veio a óbito por contágio da legionela. E quando foi fazer estudos do que havia acontecido, foi encontrado legionela aonde? No ar-condicionado dos locais que ele estava. Então, não é que o ar-condicionado fica muito tempo desligado que ele está livre de vírus e bactérias. E a mesma coisa acontece ao contrário. Se você usa muito esse equipamento, você também tem um acúmulo muito grande de particulados, de sujeira, de poeira. Então, por isso que é importante a limpeza do equipamento, ok? Então, aqui a gente está falando do trato particular. E a vantagem é garantir que você não vai ter contato com a legionela e, principalmente, quando o seu equipamento está sujo, sabe aquela parte de fora, a unidade externa, a condensadora? Aquela parte, quando ela entope de sujeira ou está com volume alto de sujeira, o ar não passa direito ali. E aí você tem um consumo elevado de energia. Então, quando você não limpa seu ar-condicionado, além do risco que a gente tem na parte interna, do trato respiratório, bactérias, vírus, então você tem um ar-condicionado, a pessoa fala assim, nossa, eu tenho alergia de ar-condicionado. Geralmente você não tem alergia do ar-condicionado, você tem alergia da sujeira que está o ar-condicionado. Se você manter o ar-condicionado limpo, você não vai ter alergia ao ar-condicionado. Não sei se faz sentido para vocês, tá? Mas é exatamente isso que acontece. Então fez a preventiva certinho, você está livre da tal da legionela. Agora é importante falar quando nós temos estabelecimentos de uso coletivo. Aí o jogo muda. Por quê? A periodicidade em estabelecimentos de uso público e coletivo
tanto da portaria 3523 de 98, quanto da lei que foi sancionada, é importante que a manutenção seja feita mensalmente, tá? Então, se eu venho para o coletivo, eu tenho que fazer pelo menos uma limpeza de filtro, bandeja e serpentina do equipamento uma vez por mês. A periodicidade para farmácias, para estabelecimentos como lojas, comércios, restaurantes, indústria, você precisa todos os meses fazer a limpeza do ar-condicionado. Por quê? Porque ele sai do uso particular e aí você entra no uso coletivo. No coletivo, teoricamente, você vai responder por um CNPJ. E a mesma coisa se aplica a órgãos públicos, tá? Então, prefeitura, se você tem algum estabelecimento desse tipo, você precisa. Se por acaso você está indo em algum lugar e não está sendo limpo o ar-condicionado da forma correta, você entra no restaurante e ele está todo sujo, você sim pode fazer uma denúncia, tá? E eu recomendo que você faça, porque se o ar-condicionado está todo sujo, você corre o risco de ser contaminado. Pode ser que seja contaminado com o quê? Pode ser com vírus e bactérias? Pode, mas pode haver também condições patogênicas naquele ar-condicionado, como por exemplo a legionela que nós falamos aqui, ou até outros tipos de vírus que você pode se contaminar através do ar-condicionado sujo. Então é muito importante levar em consideração isso. E Gabriel, para quem que eu denuncio caso eu encontrar um hotel extremamente sujo, com os ar-condicionados sujos? Você vai falar com a vigilância sanitária, com a Anvisa da sua região. É só fazer uma denúncia formal, pode ser também uma denúncia anônima, e aí vai haver um processo de fiscalização. Geralmente a vigilância sanitária, quando ela vai no estabelecimento, ela não vai com o intuito de única e exclusivamente multar a empresa, não. Primeiro ela vai entrar em contato, vai verificar as condições que estão o local e vai dar um prazo para adequação, que pode ser um prazo de 15 dias, um mês, não sei. A partir desse prazo de adequação, se o estabelecimento não tiver um plano de manutenção, não criar um tal do PMOC, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle, que é uma ficha, um arquivo, um documento com as manutenções registradas dentro daquele documento, com periodicidade, aí automaticamente essa empresa vai ser autuada e a multa pode ultrapassar R$100 mil, dependendo de qual é a condição que nós temos ali, tá? Então você pode denunciar, você não está prejudicando nenhuma empresa quando você chega lá e fala para a vigilância sanitária que os ar-condicionados estão sujos. Pelo contrário, você está protegendo a sua família, você está se protegendo e as outras pessoas que estão naquele estabelecimento, ok? Então, lembrando, primeiro a vigilância chega e notifica, dá um prazo de adequação. Passou esse prazo, aí sim, se a empresa não se adequar no período que for solicitada a adequação, aí infelizmente ele vai ser multado, ok? Então é muito importante esse passo a passo aqui para entender. Então, só para finalizar, equipamentos que estão instalados na condição de uso particular ou privado, manutenção mínima de 6 em 6 meses ou de 3 em 3 meses, conforme o fabricante solicita. Mas nada impede de você mesmo remover o filtro, lavar em água corrente, aplicar um produto bactericida, que aí vai ajudar nesse processo de evitar esses problemas. E se você é uma empresa que trabalha com um estabelecimento de uso público e coletivo, aí recomendo que você contrate uma empresa especializada ou você contrate um profissional. Você pode ter um funcionário da sua empresa que faz essas manutenções. Vamos supor, no hotel. É muito comum em alguns hotéis que a gente vai, que você tem uma pessoa que ela acaba fazendo a limpeza dos ar-condicionados. Então ele tem ali o checklist que ele tem que seguir, ele vai, limpa o ar-condicionado, aplica o bactericida e garante a qualidade do ar nesses ambientes. E Gabriel, por que é importante seguir essa legislação? Porque aqui nós estamos falando de saúde das pessoas que estão em ambientes climatizados, beleza? Isso aqui é um pouquinho de como é que funciona a periodicidade dos equipamentos e manutenção. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.